quando, quando Charles Spurgeon faleceu, foi, foi por volta das 11 horas da noite aqui. E o céu estava muito aberto, estrelado. Imagina, montou em 1892, né? Mas sem as luzes dessas casas hoje na cidade, então o céu estava muito. E é inverno, né? Em janeiro, e, e o céu estava muito estrelado. E a esposa do Charles Spurgeon, a Susana, ela olhava assim para as estrelas e dava para ver Júpiter, Vênus, os planetas assim, de tão estrelado que estava. E aí ela falou assim, né, para um amigo que estava do lado, dizendo assim, como que ele deve estar achando esses planetas agora de lá? Aí o amigo dele falou assim, eu não sei, mas se for habitado, ele deve estar pedindo para o Senhor ir lá pregar o evangelho. Olha só. Se, conhecendo ele, se tiver gente lá, ele está querendo ir lá pregar. Já está querendo ir lá em Júpiter pregar. Isso revela muito as pessoas que conviveram O com coração missionário o de coração Charles. missionário. Exatamente. E assim, para quem falar, mas porque é importante saber falar, né, tal, porque na história, existem homens e mulheres que fizeram a sua diferença e foram reconhecidos na sua época por serem realmente notáveis naquilo que faziam com amor, com dedicação. Vai passando o tempo e essas referências muitas das vezes são esquecidas. E resgatar essas referências serve como que uma motivação, um incentivo, um encorajamento, porque se a gente falar dos missionários, vamos falar dos missionários europeus que foram para o Brasil. A gente falando dos missionários que chegaram no Brasil no fim do século XIX, a gente está falando de gente que entrou no navio. Não é gente que entrou num avião. É gente que entrou no navio. É gente que saiu casado e chegou viúvo já na terra que foi semear, que foi se dedicar. Então a gente precisa lembrar não só das pessoas, mas da época que essas pessoas viveram, dos sacrifícios que elas passaram e que elas conseguiram produzir e serem tão importantes e relevantes com as dificuldades da época. Porque aqui a gente está falando, por exemplo, de uma igreja que começou no século XIX e hoje tem 25 membros, 30 membros, mas igrejas que passaram por 3, 4 guerras, né? Então viveram muitas coisas, muitas coisas. Quantos a França saiu da monarquia, voltou para a monarquia, Segunda República, Terceira, Quarta, Quinta e tal, e guerra daqui, guerra de lá, anexada à França, desanexada à França, vira Itália, volta a ser França. Terremoto aqui, né? A cidade teve um terremoto, Glauber, que destruiu 3/4 da cidade. Imagina. Uau. Imagina. Então, assim, eu falei alto, tenho que falar até baixo, que para a Glaucia não ouvir, que teve um terremoto aqui, que botou 3/4 da cidade destruída. Então, assim, a gente, na história, e eu sou apaixonado pela história, porque na história eu encontro isso, eu encontro lições, eu encontro ensinamentos. É importante, muito importante a gente resgatar isso,